A República Velha, oligarquias, exclusão social e instabilidade. A República Velha, também conhecida como Primeira República, foi o período da história do Brasil compreendido entre a proclamação da República, em 1889, e a Revolução de 1930. Durante esse período, o Brasil passou por profundas transformações políticas, sociais e econômicas, embora a estrutura de poder tenha permanecido essencialmente nas mãos de elites oligárquicas. O nome República Velha remete ao contraste entre esse modelo de organização política e o novo ciclo que seria inaugurado com Getúlio Vargas a partir de 1930. Esse período é marcado pela dominação das oligarquias agrárias, especialmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Essas elites, ligadas principalmente à produção de café, consolidaram uma política de alternância no poder, conhecida como política do café com leite, em referência à importância da economia paulista baseada no café e da economia mineira centrada na produção de leite. Essa aliança oligárquica era sustentada por um sistema eleitoral controlado, marcado pela manipulação dos votos e pela exclusão de grande parte da população. A exclusão política era uma característica central da República Velha. A maioria da população brasileira, composta por trabalhadores rurais, ex-escravizados, indígenas e imigrantes, não tinha acesso ao voto ou a qualquer forma efetiva de participação política. O sistema eleitoral, por sua vez, era dominado pelo coronelismo, uma prática em que os coronéis, chefes políticos regionais, controlavam o processo eleitoral em suas áreas de influência, muitas vezes por meio de coerção e compra de votos. Esse sistema, conhecido como voto de cabresto, garantia a permanência das elites no poder. Outro elemento fundamental da República Velha foi o federalismo descentralizado. A Constituição de 1891 conferiu grande autonomia aos estados, o que permitiu que as oligarquias locais dominassem a política em suas respectivas regiões. Essa autonomia estadual, combinada com a falta de um governo central forte, criou um cenário de fragmentação política no país, onde os interesses regionais frequentemente prevaleciam sobre os interesses nacionais. Isso gerou uma constante tensão entre o poder central e os estados, resultando em várias revoltas e conflitos regionais ao longo do período. Entre as principais revoltas que marcaram a República Velha, destacam-se a Revolta da Armada, 1893 a 1894, a Revolução Federalista, 1893 a 1895, a Guerra de Canudos, 1896 a 1897, a Revolta da Vacina, 1904. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, 1922, e a Coluna Prestes, 1925 a 1927. Esses movimentos de oposição ao governo central refletiam o descontentamento de diversos setores da sociedade, desde militares e civis urbanos até camponeses e trabalhadores rurais, que se sentiam excluídos das decisões políticas e marginalizados pelos governos oligárquicos. A economia brasileira durante a República Velha foi amplamente dependente da exportação de produtos agrícolas, especialmente o café. O Brasil era o maior produtor mundial de café, e a economia do país estava fortemente atrelada às oscilações do mercado internacional desse produto. Essa dependência econômica gerava grande vulnerabilidade, uma vez que crises no mercado de café impactavam diretamente as finanças do país. Ao mesmo tempo, a concentração de terras e a monocultura mantinham a maior parte da população rural em condições de pobreza extrema. Em meio a esse cenário, houve tentativas de diversificação econômica e de industrialização, especialmente nas regiões Sudeste e Sul, que começaram a experimentar um crescimento industrial, ainda que limitado. No entanto, esse processo foi insuficiente para transformar a estrutura econômica do país, que continuava essencialmente agrário e dependente de produtos primários de exportação. Além disso, a urbanização e o crescimento das cidades, embora significativos, não alteraram o domínio das elites rurais sobre a política nacional. A sociedade brasileira durante a República Velha era profundamente desigual. A abolição da escravidão em 1888 não foi acompanhada de políticas de inclusão social ou de redistribuição de terras, o que deixou milhões de ex-escravizados e seus descendentes em situação de extrema pobreza e marginalização. A imigração europeia, incentivada pelo governo para substituir a mão de obra escrava nas fazendas de café, criou novas tensões sociais, uma vez que os imigrantes frequentemente ocupavam melhores posições no mercado de trabalho em comparação com a população negra e mestiça.
As reformas sociais eram praticamente inexistentes durante a República Velha, e a educação pública, o acesso à saúde e outros serviços essenciais eram limitados a uma pequena parcela da população. A exclusão social, aliada à falta de oportunidades econômicas para grande parte dos brasileiros, criou um ambiente de insatisfação e descontentamento generalizado, que eventualmente culminaria na Revolução de 1930. A crise de 1929, que afetou drasticamente o mercado de café, foi um dos principais fatores que levaram ao colapso da República Velha. A queda nos preços internacionais do café, combinada com a insatisfação crescente das classes médias urbanas, dos trabalhadores e de setores militares, criou as condições para a revolta liderada por Getúlio Vargas. A Revolução de 1930 pôs fim à República Velha, inaugurando um novo ciclo político no Brasil, marcado pela centralização do poder, pela industrialização e por reformas sociais. Embora a República Velha seja muitas vezes lembrada como um período de exclusão e dominação oligárquica, ela também foi um momento de formação das bases políticas e econômicas que moldariam o Brasil no século XX. Foi nesse período que se consolidou o federalismo brasileiro, que se iniciaram os processos de industrialização e urbanização e que se estabeleceram as primeiras tentativas de organização política dos trabalhadores. Em suma, a República Velha foi um período de transição na história do Brasil, marcado pela continuidade das estruturas de poder herdadas da monarquia, mas também por transformações importantes que prepararam o país para os desafios do século XX. Embora tenha sido um regime elitista e excludente, a República Velha lançou as bases para a modernização do Brasil, ainda que de forma desigual e fragmentada. O fim desse período, com a Revolução de 1930, abriria caminho para novas formas de organização política e econômica, que buscariam responder aos anseios de uma sociedade em transformação. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!